Summit sempre tem um tema que a gente traz que é algo inspirador para o ecossistema. No ano de 2017, o tema foi uma frase: Be so good they can't ignore you. Essa frase foi, sem dúvida, a que mais marcou em todos os eventos. Tanto é que tem várias pessoas do time da RD que tatuaram essa frase. E eu escutei essa frase a primeira vez numa entrevista do Steve Martin, comediante. E segundo ele, o pessoal chegava para ele sempre perguntando: e aí, como é que faz para ter sucesso no show business? E ele sempre falava a mesma coisa de resposta: Be so good they can't ignore you. Ao invés de procurar o hack de como buscar um agente, de como escrever um script, seja tão bom, de forma tão inquestionável, que as pessoas não vão ter alternativa senão querer trabalhar contigo. Nenhuma frase até hoje mexeu mais comigo do que essa. E eu acho que se não fosse essa pegada de tentar trabalhar e ser um pouquinho melhor a cada dia, muito provavelmente eu não estaria aqui e essa história toda teria sido diferente. A minha história começou no interior de São Paulo, em 1980. Eu nasci em São José dos Campos, mas meus pais são de Aparecida, uma cidade pequena e bem peculiar por conta da Basílica de Nossa Senhora. Essa aqui é uma foto deles aqui. Meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, meu irmão ainda não havia nascido nessa época. Meu pai, José, ele veio de uma família bastante humilde, mas ele era um cara que tinha uma coisa especial. Ele tinha essa vontade de evoluir e ir além daquela realidade dele. E tinha uma busca por conhecimento muito grande. Eu acho que eu levei essas duas coisas dele, assim como outras coisas também que eu herdei, como a paixão por futebol, pelo Corinthians, e a Corinthians e por Fórmula 1 também, automobilismo. Eu gostando muito daquilo lá, de Fórmula 1, de carro, inclusive meu presente de Natal que eu pedia sempre era a renovação da assinatura da revista Quatro Rodas. Teve uma hora que eu cheguei para ele e falei assim: pai, eu queria aprender um pouco mais sobre carro, eu queria um livro. E aí ele me deu esse livro aqui, ó. Eu tinha 9 anos. Vocês não vão me enxergar daí de longe, mas o título é Manutenção de Automóveis. E ele fez uma dedicatória aqui que eu não vou ler inteiro, mas ele falou: Eric, você pediu um livro grosso. Eu procurei e não encontrei do tipo que imaginava te ajudar. Mas esse aqui que eu comprei, você vai usar por muito tempo e vai aprendendo aos poucos. Te admiro pela sua determinação. Determinação era o que não faltava para ele. Daquele jeitinho dele, ele foi trabalhando e estudando sozinho, mesmo sem fazer faculdade, conseguiu entrar no mundo, corporativo, chegou a ser gerente de uma multinacional farmacêutica, e aí um dia desses, aos 38 anos, trabalhando, ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu tinha 13 anos. Eu sinto bastante falta dele, mas ao mesmo tempo eu tenho sou muito grato por ter conseguido conviver um pouco com ele e aprender o que eu aprendi dele. Eu acho que isso moldou muito também a relação que eu tenho com os meus filhos hoje. A minha mãe, Regina, ela também veio de uma família mais simples. Os pais dela estudaram, trabalharam na roça, mas eles se esforçaram muito para que os filhos pudessem fazer faculdade. Minha mãe estudou e se formou em física. A gente mudou algumas vezes de cidade por conta do trabalho do meu pai. A maior parte da minha infância eu morei em Campinas e minha mãe trabalhava num laboratório de física nuclear lá. Quando meu pai foi transferido de volta para São José, eles decidiram que a gente deveria morar em Aparecida para ficar mais próximo da família. E aí minha mãe ficou meio sem alternativas profissionais, ela começou a dar aula de física no colégio. Quando meu pai faleceu, aquela virou a única fonte de renda da família. Então minha mãe, com aquela enorme responsabilidade de criar os 3 filhos sozinha, ela tomou uma decisão pela qual ela ia pagar um pedágio muito grande pelos próximos anos,
que era de virar professora concursada do Estado, da rede pública, que era um negócio que pagava mal, vocês sabem, mas dava estabilidade para ela. E aí, para conseguir complementar a renda, ela trabalhava igual uma maluca, dando aula em outros colégios e cursinhos. Por vários anos ela trabalhou das 7 da manhã às 11 da noite, dando aula em várias cidades ali da região. Isso fez com que eu e os meus irmãos nos tornássemos independentes muito cedo. Eu também comecei a trabalhar cedo, mais para ter um dinheirinho para fazer as minhas coisas também. Aí fiz um monte de coisa aleatória, né? Cuidei de banca da minha tia, trabalhei em bingo, tive uma locadora de fita de videogame com meu primo, trabalhei em agência fazendo diagramação, PageMaker, enfim. Me virava, né? E essa coisa da independência, essa coisa de se virar e de correr atrás, e também a resiliência de tomar pancada e aguentar a jornada, eu acho que foram as coisas que eu aprendi da minha mãe. Eu sou muito grato por todo o esforço que ela fez por proporcionar o que ela proporcionou para a gente. Bom, aos 15 anos, eu não sabia se ia conseguir fazer faculdade, resolvi fazer um colégio técnico em eletrônica, na Unesp, em Guaratinguetá. Terminei o colégio, queria continuar estudando, queria fazer engenharia de automação. Minha mãe sentou comigo, a gente começou a conversar e chegou a um acordo. Falou assim, ó, tá bom, você vai ter que passar numa universidade pública, né, porque eu não tenho dinheiro para pagar, e eu vou te dar R$350 por mês, que vai servir para você, enfim, moradia, alimentação, e o resto é por sua conta. Falei, tá bom, vamos lá. Estudei, passei nos vestibulares que eu queria, e aí tive a oportunidade de escolher onde eu ia estudar. E aí, passando uma semaninha em Floripa, depois de fazer o vestibular, escolhi ficar por lá. A minha faculdade, enfim, eu comecei a engenharia, queria ser engenheiro, mas em pouco tempo eu já estava me enveredando mais para o lado de negócios e de gestão. E em 2004, eu fiz um intercâmbio pela ESEC para a Índia. Morei quase um ano na Índia. Acho que essa aqui é uma foto daquela época lá. Eu fui fazer estágio numa empresa de automação industrial, precisava fazer um projeto de conclusão de curso. E no meio desse estágio, o meu chefe e o dono da empresa, eles me propuseram abrir uma filial da empresa aqui no Brasil. E aquilo meio que me pegou de surpresa, porque, enfim, eu nunca pensei em empreender, eu não tinha essa referência na minha família. Também não tinha me preparado para aquilo, né? Toda a minha preparação tinha ido para um outro lado. Mas, enfim, eu pensei bastante naquela oferta, decidi declinar, porque eu não gostava de automação, não queria trabalhar com aquilo para o resto da vida. Mas aquele processo me ajudou a entender que eu queria empreender. Eu achava que, enfim, estava no momento certo, eu tinha pouco risco, não tinha nenhuma grande responsabilidade, não tinha, né, sustentar uma família ainda. Se desse certo, ótimo. Se desse errado, o máximo que aconteceu, eu ia ter que ir para o mercado depois com uma experiência diferente. Enfim, não seria o fim do mundo. Eu realmente não estava vendo muito downside, ao contrário da minha mãe, mas, enfim, ela, mesmo sem entender muito, como sempre, me apoiou e deu força aí nas minhas escolhas. Então, voltando da Índia no final de 2004, eu comecei a procurar oportunidades. Tinha alguns amigos que estavam empreendendo na área de games para celular. Só para contextualizar também, 2004, né? 3 anos antes do lançamento do iPhone. Então, os celulares eram bem diferentes naquela época. Mas eu, enfim, troquei muita figurinha com eles, com outras pessoas, comecei a entender que realmente essa indústria de mobile ia crescer demais nos próximos anos. E aí, enfim, juntando com outros 2 amigos da faculdade, a gente se propôs a criar uma empresa para trazer o poder dos serviços de web para o celular. Essa empresa foi a Praesto, que nós fundamos em 2005. A Praesto a gente começou fazendo
projetos de tecnologia para outras empresas, para operadoras de telefonia, para fabricantes de celulares. Eram projetos complexos, né, e a gente tinha um desafio na época que não tinha mão de obra pronta, não tinha programador que sabia fazer código para celular. E a alternativa que a gente tinha naquele momento, a única, era formar pessoas. Mas a gente também não tinha dinheiro. Então o que a gente fez? Começou a contratar um monte de estagiário. O meu sócio dizia que a gente tinha um modelo de negócio baseado em estagiário. Tá aqui uma foto daqueles estagiários ali. Talvez vocês reconheçam esse cara aqui, ó. Tá aqui, ó, na mesa, o Gui. Tem um outro lá atrás que é o Pedro. Não estão na foto o Joca e o Bruno, né? E o André. Mas eles também foram estagiários da Praes. E vieram a ser meus sócios na RD alguns anos mais à frente. Essa pegada assim de formar gente foi uma coisa que eu aprendi meio sem querer, mas eu acho que é uma das coisas que mais me orgulha. E eu posso dizer que tanto a Praes, principalmente a RD, acabou virando uma verdadeira fábrica de talentos e de gente boa que continua e vai continuar impactando o ecossistema por muitos anos. Bom, eu precisava formar esse pessoal aqui, mas eu precisava me desenvolver também. E se era difícil empreender hoje, imagina aquela época que a gente não tinha acesso a quase nada. Eu lembro que uma das táticas que eu usava era basicamente pegar todo o dinheiro que eu tinha e investir para participar de eventos da indústria. Eu pegava muitas vezes o ônibus, fazia um bate-volta de Floripa para cá, para ir nos eventos e workshops que a Endeavor fazia no antigo IBMEC, lá em 2006, 2007. Foi num desses eventos, inclusive, que eu comprei e depois devorei aquele livro Como Fazer uma Empresa Dar Certo num País Incerto. Paulo Veras está lá também. Enfim, mais para frente, um pouquinho mais de recurso, eu comecei também a ir em eventos nos Estados Unidos. E aí tem uma espécie de linha paralela que se abre nessa história, que um desses eventos que eu fui foi o Web 2.0 Expo, em 2009. E aí eu estava lá, fui numa palestra, numa salinha bem pequena, e tinha um cara lá chamado Eric Ries, que estava fazendo a primeira palestra dele sobre Lean Startup. Um negócio que depois virou uma febre na década seguinte. Eu fiquei super impressionado com a palestra, porque o cara estava basicamente descrevendo todos os erros que eu estava vendo em outras startups e todos os erros que eu estava cometendo na Praes, tentando criar produtos escaláveis. Comecei a ficar obcecado pelo tema, comecei a ler, estudar, pesquisar. Nessa linha de tentar estruturar o que eu estava pensando, eu criei um blog. Esse blog chamava Manual da Startup. Virou rapidinho uma referência sobre esse tema no Brasil. Comecei a fazer meetups, dar palestra também. Essa é uma palestra na Campus Party em 2010. Tudo isso sem qualquer interesse comercial, só para tentar aprender mais e contribuir mais com os outros empreendedores também. Mas acho que aqui tem uma lição que a gente levou na Praes também e levou na RD, que é: você pode ganhar o jogo ensinando mais que seus concorrentes. Na RD a gente tem isso como um valor da companhia. Esse valor chama Outteach. We outteach the competition. Voltando à Praes, a gente ensinava bastante lá, como eu falei. Era um momento do mercado que pouca gente sabia como usar o celular dentro de projetos e campanhas, e a gente fazia isso muito na força bruta, reunião, gastando sola de sapato aqui em São Paulo, mas também através de um trabalho de conteúdo na internet. Então, rapidinho, a gente teve um blog na época falava de mobile marketing, que virou uma referência aqui no Brasil, e junto com a nossa expertise técnica, mesmo não sendo parte da panelinha do mercado de telecom, mesmo estando longe do eixo Rio-São Paulo, a gente já estava sendo tão bom que não podia ser ignorado. Mas a coisa lá na Praes era um pouco complicada, porque o negócio era muito baseado em projeto e eu queria investir mais em produto, tentar fazer alguma coisa escalável.
E enfim, não era muito a visão dos meus sócios na época, e em uma dessas reuniões de planejamento, saindo dela, eu tive certeza que a gente tinha uma divergência de visão. E aí foi o momento que eu vivi, um grande momento de virada, um day one, que foi que eu tomei a decisão de sair daquele negócio. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque a Praesto era, aos 30 anos, o meu sustento, era a minha aposta de longo prazo, e era basicamente toda a minha identidade profissional. Então eu estava largando algo bom, em nome de algo que era totalmente incerto, mas que se desse certo poderia ser bem melhor. A gente se acertou, eu combinei uma transição gradual ali do negócio para não prejudicar a empresa. E aí, devagar comecei a pensar o que seria o próximo passo. Essa história do próximo passo ela é um pouco longa, eu vou encurtar um pouco aqui, porque na verdade essa ideia ela começou a ser plantada alguns anos antes. Naquela linha de aprender como fazer marketing digital para a Praesto, eu conheci várias empresas de software de marketing digital que estavam começando naquela época, fazendo conteúdo sobre o tema. Entre elas a HubSpot, que é uma empresa que eu aprendi muito com eles. E eu tinha também uma admiração pelo que eles estavam tentando fazer em termos de produto, que era uma plataforma única, integrada de marketing digital para pequenas e médias empresas, porque aquela era a dor que a gente sentia na Praesto. E a gente, né, o Gui e o Bruno vão lembrar, a gente criou um baita de um Frankenstein para resolver aquele problema lá atrás. Então lá ainda, quando eu estava focado na Praesto, uma dessas idas para os Estados Unidos, eu fui conversar com eles para conhecer a empresa e ver se tinha algum potencial de parceria. Eles estavam ainda no começo, a gente explorou várias coisas e não chegou a nenhum modelo que funcionasse. Na época eu não me importei tanto, porque eu estava com foco ainda no outro negócio, mas certamente aquela ideia ficou na minha cabeça, ficou maturando. E na medida que eu fiz a transição da Praesto, que eu estava livre para perseguir alguma outra coisa, não tinha outra ideia que me empolgasse mais do que aquilo. E aí é que voltam na jornada, né, essas 4 pessoas incríveis que pularam de cabeça junto comigo nesse sonho, quando era só uma ideia. Eu tinha dinheiro para 1 ano, talvez 2 anos de despesas operacionais ali do negócio, mas eu sentei com todos eles e falei, galera, all in aqui, 2 anos, todo mundo trabalhando muito, sem tirar dinheiro nenhum, sem salário nenhum aqui. A gente aguenta? Tamo junto? Tamo. Esse foi o acordo de fundação da System Marketing. Esse era o nome da empresa no começo, System Marketing. Graças a Deus a gente tomou uma notificação extrajudicial de uma empresa que tinha um nome parecido. E aí fez a gente mudar de nome. A gente escolheu o nome Resultados Digitais, porque era uma espécie de manifesto para o mercado. A gente queria comunicar, falar para as pessoas que o marketing digital podia ser simples, podia ser acessível e podia ser orientado a resultados. Os primeiros clientes da RD eram meio malucos, assim, porque eles compraram, na verdade, uma visão. Não tinha, a gente tinha um conceito, uma metodologia, a gente desde o dia 0 estava lá fazendo conteúdo. Eu brinco que naquela época, se o cachorro abanasse o rabo, a gente parava e dava uma palestra de inbound. Mas tinha uma promessa de software que algum dia seria alguma coisa. O pitch era bem claro quando eu chegava nos clientes para vender. Eu falava assim, ó, isso aqui é inbound, isso aqui é importante para você, você vai ter que fazer isso, isso, aquilo. Nosso software algum dia vai ter essas funcionalidades e vai custar tanto. Se você me contratar, esse software não existe ainda. Se você me contratar, eu faço na mão tudo isso para você. Era a forma que a gente estava tentando achar o tal do Product Market Fit, que também foi o aprendizado lá da época de Lean Startup. E funcionou. A gente estava vendendo aquela coisa, a gente chamava de Mechanical Turkey, aquele negócio lá dentro de casa. E isso foi ajudando, inclusive, a estender um pouco esse runway da empresa, porque na época a gente também estava tomando um monte de não de investidor que não queria investir em SaaS no Brasil, não queria investir numa empresa que estava focada em PMS, ainda mais num mercado que não existia. E devagarinho, com persistência, um pouquinho melhor a cada dia, a gente foi provando as nossas hipóteses. Em agosto de 2012, a gente lançou o nosso software, RD Station. Naquela época, a gente tinha
27 clientes nesse modo manual. A gente conseguiu vender para os leads que a gente já estava gerando na web. Chegou no final do ano com 83 clientes. Foi o suficiente para captar um investimento anjo que deu um fôlego financeiro e permitiu essas primeiras contratações. E em 2013 a gente continuou evoluindo, criou uma máquina de venda, chegou no final do ano com quase 300 clientes. E aí a gente captou nosso Series A com o Patrick, com a DGF, que também foram fundamentais na história da RD. Esses anos seguintes foram de crescimento malucos. Assim, a gente, quando olha no aspecto de pessoas, eu olhava aquilo lá e falava, cara, a gente dava até um calafrio, porque a gente estava olhando, nós founders e mais as primeiras pessoas do time, tinha um conjunto de crenças muito forte ali. E a gente estava achando que se a gente não tratasse aquilo com cuidado, era fácil daquilo não se propagar direito, na medida que a gente estava contratando naquela velocidade. Foi que então a gente também, inspirados no Netflix, a gente criou o nosso código de cultura, que até hoje acho que foi um dos primeiros do Brasil aqui de startups, e até hoje é bastante acessado e usado como referência para outras empresas. Quem conhece a cultura da RD sabe que quem conhece a RD sabe que a cultura é muito forte, transborda para fora da empresa. E ela fica mais vívida ainda, mais nítida no RD Summit. Essa é uma foto do nosso time na edição desse ano do RD Summit. O RD Summit é uma dessas coisas loucas que a gente não previu quando fundou a empresa. A ideia no início era basicamente a mesma, educar o mercado. E a gente tentou colocar algumas pessoas que estavam falando sobre o tema junto com várias pessoas que estavam fazendo aquilo na prática dentro das PMS. O primeiro Summit foi para 250 pessoas, uma produção super precária, né? O máximo que tinha de cenografia era uma samambaia no palco. Mas tinha o coração ali, tinha o core do que é, até hoje, essa coisa de conteúdo forte, diferenciado, de conexões de negócio e de inspiração e entretenimento. Esse evento cresceu muito, mesmo com os 2 anos de hiato aqui da pandemia, a gente teve 13 mil pessoas participando na edição desse ano. Quem aqui já foi no RD Summit? Ó, mais gente que eu imaginava. Bom, acho que vocês vão concordar comigo, mas é uma energia única ali, né? E é aquela coisa que a gente, founders, para e pensa, uau, que monstrinho que eu criei aqui. O Summit também é uma forma da gente tangibilizar muitas vezes o impacto que a gente tem em clientes e parceiros. A gente escuta histórias incríveis, né? Como a história da Sabrina, da Francisca Joias, que era uma ex-cortadora de cana e hoje tem um e-commerce, tem um faturamento milionário. Ou a Isabela, da Surf, que junto com o marido dela, eles tinham uma agência e estavam patinando para crescer. E hoje são uma das agências referências de inbound no Brasil, com quase 100 funcionários. Então são histórias que dão cor aos números da RD. A RD tem hoje 45 mil clientes espalhados em 20 países. 2.000 agências como parceiras de negócio que vendem serviços de valor agregado em cima do nosso produto. E a gente estima que gere, através dessas empresas, 30 mil empregos diretos, pelo menos, e mais de 100 mil empregos indiretos. Obrigado. Aos poucos a gente percebeu que a nossa missão não era só tornar o marketing digital mais simples, acessível e efetivo. Era maior do que isso. Era empoderar os heróis e as heroínas que se desenvolvem, crescem seus negócios e movem a economia para frente. Essa é a missão da RD hoje. E é aqui que a minha história com a Endeavor se cruza ainda mais. Eu mencionei que eu conheci a Endeavor naqueles eventos do IBMEC 2006, 2007. Em 2010, eu comecei a ser convidado para dar mentorias sobre marketing digital e Lean Startup para algumas empresas. Em 2012, a gente foi convidado para participar do Startup Network, que era a versão embrionária do Scale Up Endeavor hoje.
E aí, Igor, eu lembrei dessa história aqui porque a gente estava super empolgado no processo, me dediquei pra caramba, no final, pã, não passamos também. Não vou entrar nos méritos aqui, né? Mas eu fiquei puta cara. E falei, ah é? Esse pessoal vai ver. Vamos lá, baixamos a cabeça. De novo, um pouquinho melhor a cada dia. Devagarinho a gente foi se reaproximando da Endeavor. A gente começou a fazer conteúdo juntos. Eles começaram a usar o RD Station. Eu comecei a contribuir no comitê de growth com a Camila lá. Indiquei mentores, indiquei empreendedores para a rede. Enfim, eu estava bem tranquilo e em paz com aquela minha forma de relacionamento com a rede. Mas em 2016 a gente recebeu um convite para virar empreendedor Endeavor. E aí nesse momento eu que segurei um pouco a onda. Porque eu falei, pô, agora a gente já tem contatos, já tem conexões aqui, lá fora, tem investidores de referência mundial. Tem desafios muito específicos. Eu olhava para o programa de empreendedor Endeavor e não via um valor adicional que justificasse aquele tempo que a gente ia dedicar. E eu acho que, coincidentemente ou não, a Endeavor também estava tendo dificuldade em atrair os meus pares, os empreendedores de tech de alto crescimento. E aí, depois de muitas conversas e convencimentos mútuos, eu concordei em entrar dentro do processo com uma missão dupla, né? Uma missão de me beneficiar potencialmente como empreendedor Endeavor, mas também de ajudar na transformação que a Endeavor planejava fazer nos próximos anos. Eu queria contribuir como empreendedor para criar um produto para resolver uma dor que eu tinha. E foi assim que a gente entrou no processo seletivo. E aí, dessa vez, felizmente, fomos aprovados como empreendedores Endeavor no ISP de Bali em 2016. Uma brincadeira aqui, a gente não viu o resultado, eu estava voando já de volta para cá, eu tirei 2 fotos, tá? Uma aprovada e a outra com a cabeça para baixo, essa aí ninguém viu. De lá para cá foram centenas de mentorias. Me tornei investidor do Scale Up Ventures, contribuí de diversas outras formas para a Endeavor, como, por exemplo, sendo painelista do ESP algumas vezes. E, como a Camila colocou aqui, eu também me tornei o primeiro empreendedor Endeavor com uma cadeira permanente dentro do conselho. A Endeavor, para mim, é uma relação muito simbiótica. E ela é simbiótica por 2 razões principais. Primeiro, porque eu vejo um alinhamento muito grande da missão das 2 organizações. Tanto a RD quanto a Endeavor trabalham para as empresas crescerem mais. Mas também porque, para mim, quanto mais eu me dou para a organização, mais eu recebo de volta. Mais contatos, mais inspiração, mais conexões, mais conhecimento. E mais me aproxima de gente como vocês. Isso me lembra bastante de uma frase do Washington Oliveto, que falou que para ele sucesso é poder ficar amigo dos seus ídolos. E se essa é a métrica correta, sem dúvida a Endeavor me ajuda a ser muito bem sucedido. Sucesso também passa por números. A RD continuou crescendo. Em 2016 a gente tinha captado uma rodada numa situação bem difícil no mercado aqui, no meio do impeachment da Dilma. A gente conseguiu captar uma rodada Series C liderada pela TPG. Foi a rodada que entrou o Endeavor Catalyst também como investidor na RD. E em 2019 nós captamos uma outra rodada de 50 milhões de dólares liderada pela Riverwood Capital, que foi até aquele momento a maior rodada de investimento numa empresa de SaaS na América Latina. A gente já conhecia o Riverwood há um tempo, mas naquele momento especificamente eu não estava captando, eu não tinha nenhum plano pronto para aquilo. E aí juntos no conselho a gente sentou para desenhar esse plano, isso foi no final de 2019, para começar a executar a partir do início do ano 2020. E aí na hora de executar veio a pandemia. Sem saber o que ia acontecer com as PMEs e por consequência o nosso negócio, a primeira reação foi, puxa o freio de mão, vamos segurar, vamos manter dinheiro em caixa, vamos breakevar. A gente esperou aquela turbulência passar e
após alguns meses, ficou claro que estava em curso uma aceleração da transformação digital por conta das empresas. E várias das empresas que tinham soluções nessa linha, como a RD, estavam se beneficiando daquilo. Foi o momento também que a gente começou a receber uma enxurrada de abordagens de investidores para possíveis rodadas seguintes, bancos investidores para um possível IPO, e também estratégicos explorando uma eventual aquisição. Foi bem difícil de gerenciar, é um processo muito complexo, difícil de avaliar. A gente conversou muito também entre os sócios, fez muito soul searching ali. E para nós estava claro que, além da questão financeira, que obviamente é importante, tinha muito a ver também com o projeto em si e com as pessoas que estariam envolvidas. Então, nesse meio do caminho, a gente também, em paralelo, foi se aproximando um pouco mais da TOTVS e foi vendo que a gente tinha não só sinergias potenciais muito grandes, mas também uma forma de pensar muito parecida e uma vontade de fazer coisas grandes no longo prazo da forma correta. E aí, depois de uma dura negociação, Fabi, Rodrigo ajudaram a gente nesse processo. A gente finalmente concretizou e anunciou a transação de venda da RD Station para a TOTVS por R$2 bilhões em março de 2021. Olhando em retrospectiva, um ano e meio trabalhando com eles, eu tenho bastante convicção que foi a melhor decisão para a RD. Né? Foi a forma da gente perenizar e amplificar o impacto que a gente tem no nosso ecossistema. O bizarro daquilo tudo é que toda essa transação foi feita de forma remota, no auge da segunda onda do Covid lá. E, bom, eu tive um apoio incrível da minha esposa, Nara, que está aqui durante esse processo todo. Né? Só que teve um outro projeto que se concretizou naquela semana também. Mais importante ainda do que a venda da RD. Esse projeto está no colo da Nara, aqui nessa foto. Essa é a Mia. Ela nasceu um dia depois da assinatura do deal com a TOTVS. Eu passei semanas conversando com ela na barriga. Filha, segura aí, por favor. O papai está fazendo um negócio importante aqui. No final, ela escolheu a hora certa de vir. A hora dela, a hora que seria só dela ali. A Mia é apaixonada no Max, o irmão dela, e vice-versa. O Max também adora futebol. E eu, como meu pai fez comigo, eu adoro acompanhar o Max no futebol também. Só que hoje eu não posso jogar a bola mais. Eu rompi o tendão de Aquiles há alguns anos e foi deu um baita trabalho para me recuperar, atrapalhou um monte a empresa, o lado pessoal também. E aí eu decidi que, enfim, não valia mais o risco de passar por aquilo de novo. Só que o futebol era a minha terapia. Era o único lugar que eu desconectava do trabalho por algumas horas. E ao desistir do futebol, eu perdi aquilo. Isso foi um componente que também afetou bastante o estresse e a minha qualidade de vida nos próximos anos. E aí a vida vai dando essas voltas malucas aí. Porque numa busca por uma outra válvula de escape, eu me reencontrei no kart. Essa é uma foto do Campeonato Brasileiro do ano passado de kart. Por que eu me reencontrei no kart? Porque esse aqui era um sonho meu e do meu pai de décadas atrás. Mas meu pai não tinha condições financeiras para me dar isso. Quando eu era pequeno, eu entendi e internalizei aquilo. Vocês estão percebendo que eu corro com o número 38, né? Aqui. Esse número quem deu foi o Max, meu filho, quando ele tinha 5 anos. Eu ia participar do meu primeiro campeonato, eu ainda não tinha um número que eu usava. Ele falou, pai, por que você não usa o 38? Falei, por que, Max? Ah, porque é a sua idade. Falei, legal. Ah, mas também porque é a idade que seu papai tinha quando ele morreu. E aquilo me travou na hora. Então, para mim, o kart tem um simbolismo, tem a questão da válvula de escape,
mas tem muito a ver também com tudo que eu acredito e que eu falei hoje aqui em termos de crenças empreendedoras. É um esporte incrivelmente complexo. A gente briga por centésimos de segundo, com muito treino, muita técnica, muito ajuste de equipamento em equipe, muito planejamento, muita preparação mental. Eu corro contra pilotos que correram a vida inteira, que têm muito mais experiência, muito mais conexões do que eu, mas eles não vão ganhar de mim nessa ideia de melhorar e ficar um pouquinho melhor a cada dia. Acho que isso já vem rendendo alguns frutos. Eu fui campeão catarinense de kart esse ano. E linkando aqui com a mensagem, eu gostei demais quando veio o Guga Kirten aqui no Day One, porque ele falou um negócio que eu me identifico muito, né, que é: o sonho acontece porque todo dia eu faço um pouco. O Day One é todo dia. Be so good they can't ignore you. Muito obrigado, pessoal.